Eu saúdo os amados irmãos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Sempre para mim é um privilégio, uma alegria poder estar com os irmãos, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês nessa noite. Eu vou dar sequência à mensagem que eu preguei no último domingo, que eu preguei aqui na igreja, que fala sobre a soberania de Deus, Deus soberano. E essa soberania de Deus que eu falei é a soberania de Deus do ponto de vista do apóstolo Paulo. O Paulo lá diante do pessoal de Atenas, ele começou a ministrar e falar da sabedoria de Deus. E ali eu coloquei muitos pontos para a gente refletir. Nós passamos por um momento difícil e nesse momento difícil, Deus está conosco. Porque Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe e Ele permite que as coisas aconteçam. Também na palavra anterior eu falei que nós, crentes de Jesus Cristo, passamos pela tribulação junto com as pessoas que não são crentes. Deus não nos poupa de passar pela tribulação. Porém, Ele está nos ajudando nesse momento de tribulação. E a tribulação para nós, no ponto de vista de Deus, é para a nossa santificação. Deus quer santificar a nossa vida. Para as pessoas que têm Deus é um julgamento, é punitivo, é a punição pela rebeldia, pelo distanciamento de Deus, pela falta de interesse em Deus. Mas Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o servem. Eu queria continuar falando desta soberania de Deus do ponto de vista de Paulo, lá no livro de Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 2, no verso 11 ao verso 3, para a nossa leitura. E ali também Paulo trabalha um pouco sobre a soberania de Deus. Diz o texto o seguinte: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. É interessante, amado, o contexto que o apóstolo Paulo escreve essas palavras. Paulo está na cadeia, ele é prisioneiro, a última momento da sua vida na prisão. Ele escreve a Timóteo e coloca essas palavras aqui, já refletindo um pouco sobre a própria fim da sua vida. Esse é um livro que ele despede, ele fala que já está sob algema, ele encoraja os cristãos a não desistir da caminhada, e nesse ponto ele vai e coloca que fiel é a palavra e que Deus é fiel com a palavra. Mesmo se formos infiéis em relação a Deus, Deus continua fiel a nós, porque Ele é fiel à sua palavra. Então, por isso, amado, quando nós falamos da soberania de Deus, nós estamos falando do poder de Deus, da ação de Deus sobre todas as coisas. Quando nós falamos da soberania de Deus, Paulo diz assim, que Deus é soberano para manter a fidelidade à sua palavra, às suas promessas, aos seus decretos, para todos aqueles que obedecem, para todos aqueles que ouve e segue a sua palavra. Então Deus está dizendo isso. Então, amado, é muito importante a gente pensar sobre essa questão, porque a fidelidade de Deus manifesta tão divina e tão extrema, que em Cristo Jesus, que levou as consequências da palavra da fidelidade de Deus, crucificando Jesus. Então, Deus permite que Jesus vai ser crucificado por causa da sua fidelidade, da sua palavra que Ele dá a seu povo. A Bíblia diz que essa é o extremo da fidelidade de Deus, Deus sendo ao extremo da sua fidelidade. Então, amado, a fidelidade está muito relacionada também com a lealdade. A pessoa que é leal ao outro, ele é fiel ao outro. A pessoa que não é leal, ele não é fiel. Devemos ser fiel a Deus, porque é Deus soberano sobre todas as coisas. Então, esta é a razão da gente ser fiel a Deus, porque Deus é soberano e é Deus. Nós não servimos a Deus, amados, por interesse, por ter recebido benefício de Deus. Servimos a Deus pelo caráter de Deus. Servimos a Deus porque Deus, quando nós o servimos, Ele nos honra, Ele nos abençoa, não importa a circunstância que estamos vivendo, Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar. Por isso é importante estar servindo a Deus. A fidelidade de Deus, ela vem para nos proteger e nos guardar. Paulo diz, mas fiel é o Senhor,
que vos confirmará e guardará de todo o maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Fiel é o Senhor que vos guardará do maligno e vos confirmará. Então a fidelidade de Deus é a garantia de nossa segurança. Se andamos com o Senhor, o diabo pode até tentar nos atingir, tentar nos atacar, mas Deus está cuidando de nós. O nosso enfraquecimento às vezes vem desse intento do maligno, mas o nosso fortalecimento vem do Espírito de Deus, Deus operando em nossa vida. Ele nos fortalece e nos dá poder para vencer as tribulações, as tentações, as fantasias, o sofrimento, tudo aquilo que nos quer destruir. Deus nos dá o poder para podermos vencer. Por isso, amado, Paulo fala que, mesmo nós sendo fiel a Deus, e mesmo nós sendo infiéis a Deus, Deus permanece fiel. Por que será que Paulo coloca nesse texto, se somos infiéis, ele permanece fiel? Eu não acredito que Paulo está dizendo dos crentes que caminham firme no propósito da vontade de Deus, mas daqueles que tropeçam, daqueles que torna infiéis. E Paulo fala nessa carta vários irmãos que tornaram infiéis, tanto a Paulo como a Deus, deixando de caminhar no Evangelho. E eu queria colocar alguns pontos para a gente pensar, em pelo menos 3 áreas que nós podemos agir com fidelidade a Deus. Em primeiro lugar, infidelidade ministerial. Quando nós encontramos com Jesus, Ele nos dá o dom para o serviço, e nos dá o local de nós servir ao Senhor, e nós temos que honrar esse dom, não ser infiel em nosso ministério. Devemos servir, colocar a nossa vida ao serviço de Deus e a congregação que nós vivimos. Temos uma aliança forte de cuidar uns dos outros, de sustentar a obra do Senhor, colaborando-se com dons, talento, e colaborando financeiramente com a obra do Senhor. Nós somos chamados, amado, para honrar a Deus, a palavra de Deus, e honrar nossas alianças espirituais que Deus nos deu. Nós vivemos em uma aliança espiritual com outros irmãos, então precisamos ser fiel no ministério que Deus nos deu. Qual é o seu ministério? Que Deus te deu para fazer na obra dele? Todos nós temos algo que Deus nos deu para fazer na obra dele. Quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus mandou que devemos fazer, nós estamos sendo infiel ao nosso ministério. E Paulo está dizendo que mesmo que somos infiéis, Deus continua fiel a nós. Então precisamos mudar a nossa atitude, nosso comportamento em relação ao nosso ministério. Segunda coisa, amada, é a fidelidade financeira. Deus tem a ver com honra. Quando uma pessoa retém aquilo que não lhe pertence, ele desonra a Deus. Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, porque a hora de devolver a Deus é quando nós servimos a sua obra e investimos na obra de Deus. E segundo a palavra de Deus, Deus vai nos honrar. Quando nós investimos na obra de Deus, Deus vai nos honrar. Então precisamos ser fiel também na nossa vida financeira, fiel no nosso compromisso financeiro, fiel com nossa família, fiel com o nosso trabalho, fiel com as nossas responsabilidades que nós pegamos para fazer. Precisamos ser fiel. Deus quer ver um povo dele fiel. Terceira coisa é infidelidade espiritual. Existem muitos pontos, amado, semelhante ao adultério físico, ao adultério espiritual, quando nós trocamos Deus por coisas, por bens, por outras coisas que não seja Deus. E às vezes são coisas até lícitas, mas nós trocamos de ter intimidade, um relacionamento com Deus por coisas. E quando nós trocamos essa aliança que temos com Deus por causa de coisa, nós estamos fazendo uma infidelidade espiritual. Tiago 4,4 diz assim: adúltero, vocês sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Dizendo que muitas vezes
nós temos uma infidelidade espiritual na nossa aliança com Deus, porque nós fazemos aliança com o mundo, com as coisas do mundo, e deixamos que as coisas do mundo tomem conta do nosso coração. E quando o mundo toma conta do nosso coração, ele sufoca o desejo de buscar um relacionamento de intimidade com Deus, e faz com que a gente gere uma infidelidade na nossa aliança espiritual com Deus. E o chamado de Deus é que sejamos pessoas fiel a Ele, porque as marcas da infidelidade são profundas, e Deus está aqui, e Deus quer que vivamos uma vida de fidelidade espiritual. Não carregamos a dor em nosso coração de ser infiéis com Deus, com nossa família, com nosso amigo, com nosso colega de trabalho, especialmente com nossa igreja e com nossos irmãos. Quando nós deixamos a nossa aliança espiritual, a gente quebra o relacionamento que nós temos com nossos irmãos. Por isso é muito importante nós mantermos a nossa aliança espiritual. Eu sei que não é momento de estar reunindo fisicamente, mas é momento ainda em espírito, estar intercedendo uns pelos outros, estar orando para a bênção do Senhor seja na presença de nossos irmãos. Então por isso eu chamo a atenção por causa da infidelidade espiritual, que muitas vezes nós podemos produzir esta infidelidade. Deixemos de ser infiel para com Deus, e nós deixamos de ser infiel para com Deus quando nós voltamos para Deus. Nós reconhecemos que estamos afastando-se de Deus, que estamos desviando dos princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida, que estamos deixando o caminho de Deus, estamos inclinando para o mundanismo, estamos inclinando para as coisas materiais, estamos inclinando para as coisas que esse mundo oferece, e caímos em nós, como foi o filho pródigo, quando afastou da presença do pai, do relacionamento com o pai, e um dia caiu em si, e resolveu retornar para o pai. Então, amado, precisamos retornar para Deus, e um retorno não superficial, e nem utilitário. Muitas vezes, amado, a gente está desgarrado do Senhor, afastando do Senhor, e resolvemos ter uma volta superficial e utilitária. É superficial que muitas vezes não é uma volta completa, uma entrega completa. Muitas vezes só queremos nos livrar de alguma consequência, de alguma culpa, de algum desvio, de algum pecado de nossa vida. E porque sentimos o peso desse pecado, a consequência desse pecado, queremos ser perdoados esse pecado, mas não queremos deixar o pecado em si mesmo. Só queremos ser aliviados da culpa do pecado, mas não estamos dispostos a deixar o pecado. Isso torna uma volta superficial e utilitária, só para aquele momento. Então é muito importante que buscamos a Deus não por causa de um benefício de momentâneo, ou por causa de uma aflição, ou por causa de uma dor, ou por causa de uma enfermidade, ou por causa de um problema, seja ele na área financeira, seja ele na área de relacionamento familiar. Aí buscamos a Deus superficialmente. Deus quer uma volta de intimidade, uma volta mais profunda. Deus quer nos honrar, e não buscar a Deus somente por um problema superficial, um problema momentâneo, mas buscar uma entrega a Deus profundamente da nossa vida, uma entrega completa a Deus da nossa vida. Porque Deus é fiel para nos perdoar, amado, e o perdão de Deus é completo, ele não é só parcial, não é só uma parte que vai perdoar. O perdão de Deus é completo. Por isso é muito importante essa volta não ser superficial e utilitária, mas seja uma volta de uma entrega plena, completa a Deus. Então, porque Deus vai estar nos perdoando. Quando pecamos, Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender. Se reconhecermos os nossos pecados e os confessar diante de Deus, Ele nos perdoa.
e seu perdão não falha, ele é pleno. Apocalipse 1,5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, é o primogênito dentre os mortos, é o príncipe dos reis da terra, é aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou os nossos pecados. Então, houve um sacrifício, houve algo tremendo da parte de Deus em relação à nossa vida, e por isso que Jesus se entregou por nós. Ele é a fiel testemunha, ele é o príncipe que veio dos mortos, ele é o rei da terra, é aquele que nos amou e continua nos amando, e através do seu sangue nos lavou de todo o pecado. E quando Jesus lavou de todo o pecado, ele nos purificou completamente. Mas precisa haver uma confissão completa. Não é só uma confissão superficial, por um obstáculo que está dando um transtorno na nossa vida. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, diz 1 João capítulo versículo 9. Então, não é só uma coisa superficial, não, uma coisa mais profunda. Não é só confessar um pecado sem querer deixar o pecado só para levar o peso da culpa, mas uma confissão profunda. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Quem se volta para Deus arrependido, sempre é perdoado. Então, precisamos, se nós estamos vivendo um processo de fidelidade, seja ministerial, seja financeira, seja espiritual, precisamos deixar a infidelidade e voltar para Deus. Precisamos voltar para Deus. Uma volta completa, uma confissão plena, o arrependimento, né? E voltar para Deus. Deus vai nos purificar o pecado. Deus vai purificar a iniquidade. A obra do Senhor é completa. Por isso, amado, o título desse tema que eu estou falando essa noite é como somos atingidos pela fidelidade de Deus. Como somos atingidos pela fidelidade de Deus. É o título que eu coloquei nessa mensagem. Porque é Deus que está trabalhando em nossa vida para gerar em nosso coração a disposição de ter uma vida de fidelidade a Ele. É um atributo de Deus. Deus usando o seu atributo para nos atrair para Ele, para nos retornar para Ele, para nos aprofundar na intimidade com Ele, sabendo que Ele está cuidando de todas as áreas de nossa vida, porque é um Deus fiel, e fiel é a palavra deste Deus, as suas promessas, os seus decretos, os seus mandamentos são fiéis e são justos para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Deus nos deu esta palavra, amado, para nos orientar na nossa caminhada, para direcionar a nossa vida no caminho que Ele deseja que andemos. Então é muito importante essa disposição de alma e no coração, de retornar para Deus, de entregar completamente a Deus, de deixar a infidelidade, seja ministerial, seja financeira, seja espiritual, e retornar ao caminho do Senhor, porque a fidelidade é uma questão inegociável com Deus, não temos como negociar isso. Deus exige, Deus quer e deseja que nós sejamos fiéis. Então, fidelidade não é um negócio com Deus, mas muitas vezes a fidelidade nos leva a ser rejeitado por as pessoas que estão à nossa volta, porque somos fiéis a Deus, porque temos um propósito de viver uma vida de santidade diante de Deus, que tem um propósito de viver uma vida diferente, de não conformar com o mundo e não tomar a forma do mundo. Nós somos muitas vezes rejeitados pelos grupos, somos muitas vezes amados, despedidos do trabalho porque somos fiéis a Deus, somos rejeitados na escola, somos rejeitados e mal compreendidos dentro da família. Nosso compromisso não é
com sucesso, mas com fidelidade a Deus. Há muitas pessoas, amados, que não conseguem o sucesso verdadeiro, mas têm fidelidade a Deus. Os valores delas são absolutos, e elas não abrem mão dos valores absolutos porque são fiéis a Deus. E a fidelidade não é uma questão inegociável, é uma questão definitiva, é minha vocação, é o meu chamado. Deus me chama para ser fiel a Ele, ao meu ministério, à minha família, aos negócios. Preciso ser fiel, preciso ter palavra de honra e honrar os meus compromissos. Isso é ser leal e fiel, como Deus espera de cada um de nós. Muitas vezes, amado, Deus não nos livra dos problemas, mas está conosco durante os problemas. 1 Coríntios 10, versículo 13, não veio sobre vós tentações, senão humana, mas Deus é fiel, que vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Mas Deus é fiel, então Ele não permitirá que a tentação seja mais forte do que nós temos força de resistir, porque Ele está conosco no momento que nós somos tentados. Deus não livrou o seu servo da provação, e Deus não vai nos livrar da provação, mas preservou-os na provação. Se lembra que nós estamos passando uma prova muito grande, tanto os crentes como não crentes, os fiéis como os infiéis, está passando uma provação muito forte com a pandemia. Deus não está nos tirando da pandemia, Deus está permitindo que passemos junto com os outros. Depende do comportamento de cada um de nós durante esse processo de prova. É a resposta que Deus espera de cada um de nós no final dessa prova. Mas essa prova não é maior do que a nossa capacidade de resistir, porque Deus nos dá força para a resistência. Deus está conosco nessa prova. Ele vai dar força para o escape, para sair desse momento de prova. Por isso, amado, não fica pensando porque você é um crente, Deus não vai permitir que você passe pelas provas junto com as outras pessoas. Vai permitir. Deus está sob o controle, porque Ele é soberano, Ele é todo poderoso, Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Deus está no controle de toda essa situação. Mas porém, amado, a vida cristã não é uma colônia de férias, não. Vivemos num mundo hostil, somos atacados de todos os lados. Muitas vezes Deus nos prova, nos leva para o deserto. Para muitos está passando um deserto na sua vida, porque falta de tudo hoje, durante esse deserto que nós estamos passando. Nós estamos passando por um deserto, e Deus permite que nós passemos pelos desertos. Muitas vezes Deus nos livra dos problemas, mas está conosco dentro do problema. Quando passamos pelas águas, Ele está conosco. Quando atravessamos o rio, Ele está conosco. Ele atravessa conosco. Quando passamos pelo fogo, a chama arde, mas Deus está conosco. Ser crente não é ser poupado dos problemas, das provas e das aflições, dos problemas financeiros, dos problemas da saúde, dos problemas familiares. Mas ser crente é experimentar o livramento de Deus nos problemas. Nossa fé é fundamentada em Deus, e ela precisa ser fortalecida em Deus. É Deus que está cuidando de nós. A nossa confiança precisa estar cada vez maior em Deus. Não é na circunstância, não é nesse momento que estamos passando, mas é em Deus. Deus está cuidando de nós. Precisamos acreditar, precisamos confiar, precisamos deixar que a mão de Deus continue nos guiando, porque Ele é todo poderoso, Ele é a rocha, Ele é aquele que nos protege, que nos guarda no momento de dificuldade. É como Jesus disse, Ele é como uma galinha que acolhe sobre Ele, debaixo das suas asas, todos os seus pintinhos. É assim que Deus está trabalhando com nossa vida, amado. Por isso é muito importante a gente buscar e viver uma vida de fidelidade a Deus.
Então, qual é a nossa reciprocidade, a fidelidade de Deus? Como Deus está nos atraindo para Ele por causa da fidelidade dEle? Até quanto você está sendo atraído por Deus por causa da fidelidade de Deus a você? 1 Coríntios 9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo diz: fiel é Deus, 1 Coríntios 9, pelo qual foste chamado para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Deus é fiel, Ele nos chama para uma comunhão com seu Filho, e precisamos ser fiel ao nosso chamado, à nossa vocação. Precisamos ser fiel às nossas convicções espirituais, aos princípios que Deus está colocando em nosso coração. Ser fiel a Deus, amado, não é uma coisa simples, não. Não é uma coisa fácil, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos vários adversários tentando tirar a nossa atenção de Deus. Tirar a nossa atenção de Deus. Seja para problema das famílias, seja problema do mundo, seja problema da nossa cidade, seja problemas sobre os problemas, para nos tirar a visão de Deus. Por isso, precisamos ser persistentes, precisamos ter essa convicção, que somos chamados para ter uma comunhão com o Filho de Deus, porque Ele é fiel a nós. Precisamos construir um caminho de fidelidade a Deus, uma construção de fidelidade a Deus. Isso não é instantâneo. É a vontade, é o desejo, é a busca contínua de continuar sendo fiel a Deus, andando no caminho de Deus, não desviando nem para a direita nem para a esquerda do caminho do Senhor. Eu queria colocar algumas coisas para a gente refletir sobre esse caminho de buscar um caminho de fidelidade. Primeiro passo, amado, da nossa reciprocidade, a fidelidade a Deus, é viver com fidelidade, exige discernimento. Eu preciso discernir os princípios que estão atrás das minhas ações. Será que os princípios que eu estou atrás das minhas ações são princípios cristãos? São princípios corretos? São princípios certos? Que tipo de princípio está atrás das minhas ações? Eu preciso discernir que princípio está atrás das minhas ações. Eu tomo decisões baseadas em princípios bíblicos da palavra de Deus? Qual é o caminho que me orienta às minhas ações? Nós vivemos um momento difícil, que as pessoas falam uma coisa e vivem uma outra forma que não reflete o que falam. As ações não refletem aquilo que elas falam. Então é muito importante discernirmos qual princípio está por trás das nossas ações. A palavra de Deus é fiel. Se buscarmos as nossas ações baseadas na orientação da palavra de Deus, as nossas ações vão ser ações de pessoas fiéis, comportamento de pessoas fiéis, de pessoas que têm a orientação correta para as suas ações. Então exige discernimento. Antes de tomar uma ação, discerne primeiro. Será que essas ações vão glorificar o nome do meu Jesus? Vai engrandecer o nome do Deus que eu sirvo? Será que vai refletir a minha espiritualidade, a minha intimidade com Deus? Será que a minha ação, as pessoas vão ver a presença de Deus na minha vida? Será que na minha ação, pessoas vê Deus por trás da minha ação? O que está por trás da sua ação, amado? Será que o inimigo está usando ações da sua vida para envergonhar o nome do Senhor? Para escandalizar os incrédulos? Para confundir os crentes? Muitas vezes, amado, por trás de uma ação ruim, tem a ação do inimigo tentando envergonhar a nossa convicção de fé em Jesus Cristo. A palavra que nós pregamos de Jesus Cristo, às vezes, é desfeita pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes,
pelas nossas ações e reações. Então, por isso, precisamos discernir qual é o princípio que está na minha ação, na minha reação. Será que são princípios bíblicos que está edificando as pessoas através da minha ação e as minhas ações? Segunda coisa, amado, é viver com fidelidade exige uma atitude firme. É um desejo, uma busca contínua de viver uma vida de fidelidade. Eu preciso estar buscando continuamente viver uma vida de fidelidade. Eu preciso falar como falou o salmista no Salmo 86:1. Ensina o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Olha que palavra do Salmo. Para viver com fidelidade exige atitude forte. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dê-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Me dê um coração inteiramente fiel, para que meu coração não seja dividido em várias partes, mas que seja inteiramente fiel a Deus, que não tenha uma parte que é fiel a outra coisa, outra parte a outra coisa, outra parte a outra coisa, mas que seja o meu coração todo ele fiel a Deus. O salmista pede a Deus, porque ele sabe da fragilidade dele de construir por si mesmo um coração completamente fiel a ele, nesse mundo pervertido, esse mundo que nos tenta continuamente dar ofertas maravilhosas para nos afastar do caminho de Deus, para dividir o nosso coração, dividir nosso pensamento, as nossas ações. O salmista entende que ele de si mesmo era incapaz de ter um coração completamente entregue a Deus no espírito de fidelidade. Por isso, por causa da fraqueza humana, é que nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter um coração completamente fiel a Ele, que possa temer o nome dEle em todas as nossas atitudes, comportamento, ações. Que o nosso coração possa ser direcionado pela palavra e pelo Espírito de Deus. O salmista sabia disso, amado, e ele clama a Deus.